mercado do boi gordo, o mercado do gado pronto vem com alta. Nós estamos acompanhando dois cenários, né? Um é relacionado ao boi que sobe, né? Vaca gorda também, mas principalmente o boi gordo sobe. E temos visto também, observado, uma redução nas escalas de abate por todo o país, até mesmo a região norte do país, as escalas reduziram bastante. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar agora com Leandro Bovo, ele que é da Radar Investimentos e participa conosco nesta edição. Bovo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. E o mercado, tanto físico quanto futuro, apontam um cenário mais positivo em relação ao boi gordo, mesmo com a entrada de animais de confinamento. Como é que você avalia o momento atual em relação à cadeia produtiva, à oferta e também essa necessidade que a indústria tem de manter os abates em bom nível? Quando a gente olha as exportações, a gente vê que a necessidade se mantém elevada. Boa tarde, Bovo, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos da Agricultura BR. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, por incrível que pareça, né, o que tá dando a firmeza do boi, talvez até muito mais do que a oferta, é justamente a demanda. A carne no mercado interno, ela não sentiu nada. Agora já estamos no meio do mês, né? Normalmente a carne dá uma recuada no meio do mês. Não foi isso que aconteceu, pelo contrário, em algumas ocasiões até subiu o preço da carne no meio do mês. O que a gente tem conversado com os distribuidores, eles têm reclamado muito que não estão conseguindo o volume de carne necessário, que eles têm a necessidade para reabastecer os estoques. E isso aí acho que tem muito a ver também com o volume de exportação. A gente está exportando bastante, com diminuição do abate, sobrou menos carne no mercado interno, a carne tem dado bastante margem, os frigoríficos, principalmente os menores, que são os que estão por boi nesse momento, e aí dando sustentação para o mercado de uma forma geral. Leandro, e essa questão de demanda, nós temos visto no Brasil, inclusive os números apontam uma recuperação em 2024, a gente vai voltar a ter padrão de consumo ao final do ano, de acordo com algumas instituições, como havia em 2013, 2014, então sobe bastante o consumo per capita no Brasil. Mas uma das questões que a gente tem observado é que quando a gente olha a exportação e olha as 2 primeiras semanas de outubro, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, teve uma média ali de 11.200 toneladas. É um número bastante alto, 27%, 28% superior a outubro do último ano. E é uma preocupação que fica a partir de agora, é um repasse desses valores que vão subindo na arroba do boi gordo para a carne bovina, que os preços praticados no Brasil. Como é que essa conta tem sido montada? Porque, aparentemente, nos valores que estão e o consumidor brasileiro não consideram baixos, ele tem conseguido absorver, mas uma alta é algo incomodativo para essa população. Como é que isso está sendo pensado, se é que isso está sendo pensado? Porque no atacado já começa a aparecer ali valores maiores. Justamente esse ponto que você tocou é preocupado, que tem feito as pessoas relacionadas ao setor pensar é justamente isso. Qual que vai ser o comportamento do consumidor quando essas altas baterem no varejo? Tem 2 pontos importantes aí. O primeiro a gente está numa situação de emprego, né, o baixo desemprego, né, a taxa de desemprego é a mais baixa dos últimos anos. Você tem questão também das eleições, que injetam bastante dinheiro na economia. E o terceiro ponto é que a queda da carne, a queda do boi, né, não refletiu com uma queda proporcional na carne no varejo. Então, teoricamente, o varejo teria fôlego agora para não repassar também toda a alta do boi para a carne. Obviamente, isso vai depender da oferta e demanda, né? Mas, a princípio, é possível que o varejo não repasse 100% da alta do boi para a carne, o que tende a manter algum certo nível de consumo. Um outro ponto também é que o diferencial de preço da carne do boi com frango e do boi com suíno também não está tão grande quanto já esteve em outros momentos. Mas é óbvio que uma alta forte desse jeito tende a ter impacto no consumo, e é esse impacto no consumo que está todo mundo preocupado em ver como que vai ser se o consumidor
vai aceitar, se não vai, se vai ter uma diminuição muito forte de consumo, e isso nós vamos ver agora nos próximos, né, na próxima semana, nos próximos 15 dias, nós vamos ter essa resposta. E dentro desse cenário de exportações elevadas, até tem uma conta interessante, Bovo, até gostaria de saber como é que você enxerga esse ponto, conversando com pessoas que não são da cadeia produtiva, mas que fazem investimentos no setor agro, em várias frentes, mas principalmente trabalhando com bolsa. Mas uma questão que fica em relação ao custo da carne bovina para a população brasileira, porque do ponto de vista técnico, quanto mais se exporta, também se baixa o custo dos valores da produção desse animal, principalmente o animal que vai fornecer carne que fica no Brasil. Esse esclarecimento, né, que boa parte da população não tem, às vezes não entende, mas que a exportação elevada ela viabiliza o consumo interno também. Você concorda com esse ponto de vista, Bovo? A exportação ela acaba sendo mais um canal de escoamento da nossa produção, né? Então, para nós que somos produtores, quanto mais canais de exportação nós tivermos, melhor é. A nossa carne, a carne bovina, principalmente por conta da alta do dólar, né? A nossa carne em dólares, ela ainda segue muito barata no mercado internacional. A gente era a arroba mais barata do mundo, agora estamos a segunda mais barata, né? Mas ainda é longe do terceiro colocado, da terceira mais barata. Então, isso aí leva a indústria a direcionar a carne, o volume de carne, um volume significativo, para o mercado externo. Normalmente, o share da exportação era ao redor de 20% do que a gente produz, 20% exportado. Hoje, eu acho que a gente já está caminhando para ficar acima de 30% do que produz ser exportado. Quando você exporta mais, acaba sobrando menos mercadoria no mercado interno e o reflexo disso é preço mais alto. Então, assim, para o consumidor, a concorrência com a exportação ela não é positiva. Eu não consigo ver ela como positiva. Se a exportação estiver pagando mais, direciona a carne e acaba encarecendo aqui também, né? Bovo, para encerrarmos, um outro produto que tem também se valorizado, tem sido menos falado, mas também tem subido no mercado. Eu falo do boi magro. O bezerro também sobe, mas o gado magro ele também tem subido e até num volume que poderia ser mais alto, de acordo com alguns pecuaristas, se as chuvas tivessem chegado antes, né, se tivesse uma disposição melhor de pastagem. Como é que está esse cenário do gado magro, o gado de reposição, e como que ele vai impactar também na formação de preço para quem termina esses animais? Exatamente, esse é um ponto muito importante, porque quando você tem uma alta de preço, como a gente teve agora, né, que vamos dizer, grosso modo, o mercado saiu de ao redor de 250 para 300 em 30 dias, quando você tem uma alta tão forte assim, obviamente quem tem estoque é beneficiado, subir 25%, isso é uma ótima notícia. Porém, agora os próximos ciclos, você já vai começar com um estoque bem mais caro, né? Então é justamente esse o ponto. Hoje, boi magro, além de escasso, está bastante caro. Subiu mais do que o boi gordo. Muitas vezes não viabilizar a engorda, né? A não ser que você aposte com altas mais fortes no boi gordo para os meses seguintes, né? Então, isso acaba dificultando muito a tomada de decisão, porque você não sabe. Você fala, não, então tá bom, eu vou comprar um boi magro de 300, 310. Mas qual vai ser o preço do boi gordo que eu vou vender lá na frente? 300? É caro ou é barato? Ninguém tem essa resposta de antemão. E isso vai depender do comportamento do consumidor nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Então, logicamente que isso agrega um componente de risco para quem toma a decisão de comprar boi magro agora, que subiu muito.